Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse conteúdo que eu preparei com muito carinho, que me trouxe um despertar muito forte, tanto na área física quanto na área espiritual. Hoje a gente vai falar de libertação, mas também da libertação física através da desparasitação e libertação espiritual. Como que esses parasitas influenciam o nosso campo, a nossa energia, a nossa vitalidade, tanto espiritual, emocional e física. É um conteúdo, como eu já falei, que foi preparado com muito carinho para todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou a enfermeira Aline de Moreira, eu já trabalho com terapias integrativas, sou cristã, e a questão da desparasitação me trouxe um conhecimento a mais, assim, também relacionado à biofísica. O que é isso? São estudos que comprovam que a biofísica ela atua na nossa saúde. Biofísica nada mais é do que a energia, a vibração, modulação frequencial de tudo que nos cerca e principalmente a nossa frequência está alinhada. E através da pós-graduação, dos estudos que eu venho fazendo, dos tratamentos, dos resultados dos meus pacientes, eu fiz esse estudo para vocês para comprovar que ciência e espiritualidade caminham juntas sim. Não tem como a gente estar doente e a nossa espiritualidade está equilibrada. Assim também como o nosso campo espiritual estiver alterado, a nossa saúde também vai estar alterada. E tudo, primeiramente, é movido no campo espiritual. E como tudo, primeiramente, é movido através do nosso campo espiritual, tudo, primeiramente, para quem não acredita, a gente pode falar do campo mental, mas eu que sou cristã, acredito no campo espiritual. Como que esses parasitas eles influenciam no nosso organismo? Parasitas são praticamente vampiros espirituais. Como que eles modulam o nosso campo? Toda pessoa que tem parasita, ela vai estar com uma baixa vibração, ela vai estar com pensamentos destrutivos, ela vai estar sem vitalidade, ela vai estar sem energia. Vocês conseguiram assim, linkar essas duas questões relacionadas aos vermes físicos que as pessoas têm no organismo com a questão espiritual? Você tendo vermes, você não vai conseguir evoluir fisicamente e espiritualmente. As suas ideias vão estar totalmente desconexas. Então, a fé, espiritualidade caminham juntas, isso a gente prova mais uma vez. E aqui a gente falando de vibração, frequência, energia. Tem um cientista, o Dr. Masaru Emoto, ele, um médico japonês, ele fez uma experiência lá no Japão. A experiência da água. Para quem não sabe, o nosso corpo ele é composto de 70% de água. E esse cientista ele pegou as moléculas da água e ele gravou palavras, na verdade, e a questão musical também. E essas moléculas, elas ficaram alteradas conforme a vibração de cada palavra. Então, uma água que tinha palavras de raiva, de rancor, a estrutura molecular dela foi totalmente alterada. Agora, uma água onde ela ficou em contato com música clássica, com música com uma boa vibração, com palavras de bem, a molécula dela ficou totalmente estruturada. E aqui, na verdade, é uma experiência que a gente pode fazer em casa. Para quem não acredita, a gente pode fazer isso com arroz, porque no caso da água tem que ter um microscópio para a gente avaliar a estrutura da água. O arroz, coloca no potinho de arroz e aí você vai escrever as palavras de amor, palavras de bondade, palavras de alegria, coloca no pote. E a palavra de raiva, ódio, nojo, você coloca em outro pote. Deixa
lá por uma semana, você vai ver como fica diferente a estrutura desses potes de arroz. Vocês podem notar aqui que no pote de arroz onde foi escrito amor, o arroz continua branquinho. E no pote de arroz onde está hate, que é odeia, ódio, já tem o bolor, o mofo. Então, a primeira coisa que a gente tem que cuidar é da vibração das nossas palavras, a vibração da nossa intenção quando a gente vai falar. Nós somos totalmente intencionais. E isso, uma das primeiras coisas é a murmuração. Quanto mais a gente murmura, quanto mais a gente reclama, mais a gente vai gerar um campo intencional de coisas negativas para o nosso organismo e para o nosso campo também, porque a gente acaba contaminando outras pessoas. Assim como outras pessoas também podem nos contaminar, dependendo do nosso nível de vibração. Então, a gente tem que criar uma estrutura mental, emocional, para não deixarmos nos contaminar e nem sermos contaminados. E a reclamação, murmuração é uma das coisas que nós devemos eliminar. Em tudo, dai graça. Tá ruim, mas vai melhorar. Se tá ruim é porque vem coisa ainda melhor para você. A gente tem que aprender a ver os problemas como forma de crescimento espiritual. A gente não cresce quando o mar está manso. A gente só cresce mentalmente, espiritualmente, depois dos terremotos. Ali é testado a nossa fé. Eu sei que eu falar, sendo que eu não estou passando pelo seu problema, pode parecer uma coisa fácil. Mas saiba, nós somos testados durante as tempestades. Quando tá tudo bem, tá tudo bem. A gente não vai ter prova, a gente não vai ter testemunho para glorificar o nome de Deus, para glorificar a potência que nós somos também. Então, a primeira é a reclamação. Em tudo dei graças. E isso a gente comprova lá em Mateus 15:16. Ainda que não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto, mas o que sai da boca precede o coração e isso contamina o homem. Então vocês pararam para pensar aqui que tudo que a gente fala tem um poder muito maior, muitas vezes, do que o alimento que a gente coloca no nosso corpo. É claro que isso conta muito, mas o que a gente fala, o que o nosso coração emana, é o que nos traz a nossa vibração, é o que nos modula. E também o que a gente regula o campo. Então, murmuração e vigiar a todo tempo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas palavras. Nessa imagem, eu trouxe para vocês algo que já foi comprovado, o poder eletromagnético do nosso coração. Jesus falava assim abertamente: purificai o seu coração. Não é o nosso pensamento que cria a realidade, é o nosso sentimento que cria a nossa realidade. Então, quanto mais você se sentir triste, mais isso vai ser atraído para você. E o que você faz com esse sentimento, na grande maioria do tempo, é o que vai determinar a sua vida. É normal a gente se sentir triste, a gente se sentir abatido, porém, aquilo tem que ter o fim. A gente tem que vigiar a todo tempo e mudar essa vibração, essa coerência cardíaca. Isso já foi provado pelo Instituto HeartMath, lá da Califórnia, a expansibilidade e coerência cardíaca. O coração é um campo eletromagnético, então a gente atrai e a gente expande os nossos sentimentos através do coração. Não é o que você pensa que você atrai, é o que você sente. Então, se você se sente grato, você vai atrair mais coisas boas. Se você sente alegria, alegria é a maior frequência que existe. Você vai atrair mais alegria. Se você sente fúria, raiva, nojo, é esse sentimento que você vai emanar para o seu ambiente e é o que você vai atrair.
E lá em Mateus 25, 29, já está mais do que descrito, né? Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. O que nos faz refletir sobre isso? Se você tem alegria, mais alegria lhe será dado. Ai, mas eu só tenho um pão para comer. Seja grato por aquele pão, porque mais pães vão chegar até você. Ai, mas eu não tenho carro. Que bom, mas você tem duas pernas que você pode andar até o seu trabalho ou até o seu curso para você crescer na vida, para você edificar a vida também de outras pessoas. É isso, você ser grato com o que você tem, a gente agradecer primeiramente, essa é uma grande pérola. A gente agradecer antes de ter. Primeiro a gente depois a gente tem. Então se sinta rico, sim. Se sinta abundante, se sinta próspero, se sinta amado, se sinta perdoado, porque isso vai chegar cada vez mais até você. O nosso sentimento cria a realidade. E aqui está o que há de mais valoroso que eu quero passar para vocês sobre o conteúdo desse curso. Qual é a moeda mais valiosa do mundo? Vocês acham que é o euro, que é o ouro, que é o dólar? Não, nós estamos no mundo físico, mas ele é regido pelo mundo espiritual. A moeda mais valiosa do mundo é a nossa energia. Tanto na questão espiritual quanto na questão física. Na questão espiritual, o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Justamente o que os vermes vêm fazer no nosso organismo, nos sugar, nos destruir fisicamente, emocionalmente. Por isso que eu falo que é muito importante, sim, a gente fazer uma detoxificação, tanto da questão física e a questão espiritual. Então vamos lá, a energia mais valiosa do mundo é a nossa. Quando a gente falar no mundo espiritual, referente ao opositor, quando a gente chega no mundo físico, a nossa energia ela vale muito. Tanto para quem, quanto a gente doa a nossa energia, quanto a gente recebe. O nosso corpo, a gente fala, a gente precisa de ATP, isso a gente falando em ciência, em biologia, tá? A gente precisa de ATP, é uma organelazinha que fica lá dentro das células, onde é produzida energia para o nosso corpo. Se o nosso corpo ele não tem ATP, ele não tem as mitocôndrias, que são as organelas que ficam dentro das células funcionando adequadamente, a gente não tem vitalidade, o nosso sangue fica fraco, a gente não tem bons pensamentos e a gente perde energia. É justamente o que o inimigo quer nas nossas vidas. Nos ver sem energia, trancado no quarto o dia inteiro, sem ideias, sem vida. Então, a moeda mais valiosa é a nossa energia. E como que a gente vai cuidar dessa energia? Na escala das emoções, a gente tem a escala de Wilkins. É um estudo que foi feito que mede em hertz todos os sentimentos. E quanto mais baixo o sentimento, mais longe do nosso Criador a gente vai estar. Mais difícil, mais desafiador vai ser para chegar na iluminação. E esses sentimentos, eles são medidos em hertz. Então, o primeiro sentimento que vai nos deixar para baixo é o sentimento de vergonha, sentimento de culpa, apatia, tristeza, o medo. Nós tivemos a pandemia. Qual foi a frequência mais abundante que esteve no nosso planeta? A frequência do medo. Isso diminui biologicamente a nossa imunidade. Isso vai fazer com que o medo ele atrai. Jó, ele foi pego pelo medo.
tudo que ele mais tinha medo foi o que ele mais atraiu. Então, o medo é algo que a gente tem que... O medo é que tem que ter medo da gente, né? O desejo, a raiva, o orgulho. A gente pode ter raiva? Claro que a gente pode ter raiva. Mas é momento, você não pode viver todos os dias da sua vida com raiva. Aí a gente já começa a aumentar um pouco a frequência, né? O orgulho, a coragem a gente já tem aí uma mudança de paradigma na nossa vida, uma acentuação da nossa frequência, a neutralidade, o não julgamento, né? Isso é algo, é uma das lições de Jesus, não julgar. O robô matou, é problema dele, o que ele está fazendo é para ele, não é para mim. A boa vontade, a gente tem que praticar, sim, caridade, a bondade, a aceitação, a razão, o amor. Aí vem as melhores frequências para quem quer atrair coisas boas. A alegria, a paz e a iluminação, que já é medido lá em 700 Hz. A alegria, gente, é algo assim contagiante, algo que só quem passa mesmo. Quanto mais você tá alegre, mais coisas você vai atrair. E falando mais sobre a palavra de Deus, a palavra medo, ela é citada na Bíblia 365 vezes. Não é à toa. Então a gente tem que eliminar o medo da nossa vida por 365 dias do ano. O medo é uma das piores frequências que a gente tem. Isso foi muito bem observado, como eu já falei, na pandemia que nós tivemos. O quanto as pessoas que ficaram amedrontadas, que se sentiram culpadas, foram as que mais atraíram o Covid. Eu trabalhei como enfermeira em hospital, na linha de frente. Eu acho que eu já tinha assim essa iluminação, porque em momento algum eu tive medo de perda, eu tive medo de atrair, eu tive medo de tocar nos pacientes, de falar com os pacientes. Aquilo ali para mim foi um ciclo, mas acabou. O poder do eu sou. O eu sou está citado lá na Bíblia várias vezes. Quando Deus se se apresentou a Moisés, Moisés perguntou: quem tu és? Ele disse: eu sou. Então, se nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador, o que você é? O que você fala sobre você? Ai, sou chata. Ai, eu sou azarada. Ai, eu sou doente. Ai, eu sou deprimida. É isso que você está profetizando para a sua vida. Então, tomem muito cuidado com o eu sou. O eu sou, ele tem um poder magnífico na sua vida quando você entoa isso com verdade. Eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou perdão, eu perdoo, eu sou amada, eu amo. O eu sou é a essência de Deus nas nossas vidas. E nada mais alto do que a frequência da gratidão e a frequência da alegria para você atrair cada vez mais coisas abundantes para a sua vida. O nosso opositor, assim, ele era um adorador de Deus. Ele adorava a Deus com músicas. E muito perversamente, ele domina uma das grandes indústrias, que é a indústria da música mundial. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as músicas da qual nós ouvimos. Música não é brincadeira. A frequência que aquela música entoa nas suas células vai ser um fator primordial para a sua estrutura molecular. Se é uma música que fala de ódio, fala de traição, uma música que fala de perversidade, é isso que vai estar instalado como drive mental nas suas células. Isso não é brincadeira, já foi provado pelo Dr. Masaru Emoto, a influência da música nas nossas vidas.
Aqui no meu consultório é sempre música instrumental, músicas com uma boa qualidade, frequência. E é assim, absurdo quanto muda o clima do lugar. Então, música para mim, gente, eu vigio o tempo inteiro. Ah, eu tô numa festa, vou ouvir, mas não deixem aquela música ficar no seu subconsciente, modificando a sua estrutura celular. Os florais. Os florais é de grande valia quando a gente vai tratar tanto o nosso subconsciente quanto o nosso campo físico. Eles atuam como um impulso elétrico para as nossas células. O nosso corpo, ele é medido em hertz. O nosso corpo, ele depende de água e eletricidade. Então, os florais, eles dão um impulso lá para as nossas células, tanto para agir no nosso subconsciente e modulando o nosso campo informacional. A água solarizada. A água solarizada também é um grande auxílio para a nossa saúde física e emocional. Quando a gente coloca água no sol, ali a gente vai ter uma grande absorção de vitalidade para as nossas células. Porém, um cuidado, essa água solarizada, ela deve ser sempre realizada em pote de vidro, tá? E aí, se você quiser potencializar, você pode comprar garrafas de vidro colorido, igual a água solarizada na garrafa azul. Vai te dar mais tranquilidade, vai te deixar mais serena. Se você for fazer uma água solarizada numa garrafa amarela, vai te dar mais energia, vitalidade, vai te deixar mais vibrante. As cores têm grande valia também no nosso campo, tá? Aromoterapia. Todo aroma ele vai invadir o nosso subconsciente, a gente fala, vai modular o nosso sistema límbico. O que é isso? O nosso sentido. Quando a gente entra numa loja, a gente sente aquela loja cheirosa, isso automaticamente vai nos deixando mais confortáveis, né? Tanto que o miasma, ele é considerado um cheiro. O cheiro do mofo, isso vai baixando a nossa frequência. Então, o cheiro do alecrim, o cheiro da lavanda vai harmonizar com as suas células. E falando dos órgãos na questão física, a importância física, nós somos matérias, estamos nesse mundo. E os órgãos na questão espiritual. Vamos lá. Boca, fígado, intestino. A boca, primeiramente, com tudo na questão física. A gente come, a gente tem que preservar o nosso alimento espiritualmente, consagrar a Deus esse alimento, porque a gente não sabe quem preparou aquela comida lá na cozinha. Por mais que o restaurante seja maravilhoso lá, 5 estrelas, a gente não sabe o que aquela pessoa tinha no coração e o que ela estava desejando quando ela estava fazendo aquela comida. Depois que eu aprendi isso, eu nunca mais passei a reclamar porque eu chegava em casa e tinha que fazer janta. Ai, que saco, tem que fazer janta, tô cansada. Não, gente. Você imagine a energia da comida, eu falando que eu estava cansada porque eu estava fazendo janta, porque isso, porque tinha louça. Graças a Deus, estou fazendo uma comida maravilhosa para minha família, para a gente se alimentar. Isso muda muito. Continuando em boca, cada dente tem relação com um órgão do nosso corpo. Isso a gente já está falando no campo da saúde física, tá? Um dente que esteja cariado, um dente que tenha implante que não seja compatível com o nosso corpo, que a gente fala vai criar campo interferente, vai mandar informações para os órgãos de uma forma não tão saudável. Então, vai ficar mandando a gente falar informações incoerentes para o organismo. Então, cárie, e todo órgão, todo dente relacionado com o órgão, a gente tem que se atentar muito para isso. Falando em boca,
a nossa língua, o que a gente fala, o que a gente verbaliza, isso fica gravado no nosso campo. Fígado. O fígado, eu sou apaixonada por esse órgão. Ele é um grande governador do nosso organismo, para a produção hormonal, para a detoxificação, para a produção de sangue, para a metabolização do nosso alimento. E na medicina chinesa, ele é um órgão que ele é relacionado à raiva. Então, se você é uma pessoa muito raivosa, você não vai ter um fígado com bom funcionamento. Ele vai ficar mais lento, ele vai ficar, não vai produzir uma boa, não vai ter uma boa produção celular. Então, fígado e raiva são extremamente relacionados. E falando ainda desse meridiano, fígado, é o meridiano que tem a ver com a visão. Tem aquele cara que fala, a gente fala assim, nossa, o cara tá cego de raiva. Justamente, gente, a raiva, ela é um sentimento que nos cega. E é um sentimento de baixíssima frequência. A gente tem raiva? Claro que a gente tem raiva, mas vamos vigiar para não nos mantermos nesse sentimento. Essa raiva tem que passar. Intestino, não tem como a gente falar de intestino sem falarmos do nosso sistema emocional, de produção de serotonina. Não tem como a gente falar de intestino também associado com síndromes, né? De Parkinson, Alzheimer, com pessoas que tenham TDAH e até autismo. Vão mais informações do intestino para o nosso cérebro do que do cérebro para o intestino. Cerca de 9:1. 9 vezes mais informações do cérebro para o intestino, do intestino para o cérebro, e uma informação do cérebro para o intestino. Então, pensa lá. Seu intestino está com vermes, o seu intestino está produzindo pouca serotonina, o seu intestino está cheio de fungos, está com poucas propriedades nutricionais. Quais são as informações que vão para o seu cérebro? Para você ter bons pensamentos, ter uma clareza mental. É claro que vai literalmente informação de merda, né? Que a gente costuma falar claramente. Sem dizer que todos esses órgãos podem e têm já a questão de estarem parasitados. Então, aí, mais uma vez, a questão da desparasitação para a gente ter uma boa frequência de todos esses órgãos. Lá nos primeiros slides, eu falei que a moeda mais importante que a gente tem aqui na Terra é a nossa energia. Não é ouro, não é prata, não é dólar e nem euro. A nossa energia, ela determina quem nós somos e quem nós vamos ser. E os vermes, eles são determinantes tanto para nos darem mais a questão de fraqueza espiritual, quanto para roubar nossa energia. A gente costuma falar assim que eles são verdadeiros opositores. É que eu nem gosto de falar aquela outra palavra que vocês já sabem da qual eu estou me referindo. Então, é uma guerra, assim, que a gente tem que ter constantemente com esses parasitas, que nos dão fraqueza espiritual, roubam a nossa energia, aumenta a depressão, síndrome de pânico, cansaço, e a microbiota intestinal é quem determina a nossa saúde. Não tem como ter uma boa microbiota, aliás, uma microbiota que vá nos deixar cada vez mais lesados e ter clareza espiritual. Sem falar na questão da nossa glândula mestre, que é a glândula pineal. O que acontece com essa glândula? Por muitos anos, de uma forma muito proposital, essa glândula, ela vem sendo intoxicada.
a gente pensa assim, tudo que a gente está vivendo hoje já é muito mais do que premeditado. A glândula pineal é a nossa glândula mestre que nos dá o nosso norteamento quanto à nossa espiritualidade, a nossa ligação com o nosso eu sou, a nossa ligação com o divino. Então, se você está com vermes, com a sua pineal calcificada, você não vai ter a sua evolução espiritual de fato, de uma forma que seja saudável para você. É um dos pilares do nosso mundo físico para a evolução espiritual. Limpar o nosso corpo, limpar a nossa pineal para chegarmos na nossa evolução. E falando aí pouco mais sobre a questão de intoxicações, a nossa glândula pineal ela tem um grande vilão que se chama flúor. O flúor, sabiamente, já tem sido usado aí há muitos anos como intoxicação, a gente fala intoxicação em dose homeopática, para que ninguém perceba o quão mal esse veneno faz para o nosso corpo. Além de outras glândulas também que o flúor prejudica no organismo. Não só flúor, como metais tóxicos, que é o chumbo, o alumínio, o cádmio. Isso vai fazer com que as suas células percam voltagem e não deixa os nutrientes também entrarem nas células lá para fazer a sua moeda energética, para aumentar a sua energia. Então, nós estamos sendo envenenados todos os dias, estamos sendo intoxicados gradualmente para que não tenhamos a nossa evolução física e evolução espiritual. Por mais que a medicina tente negar isso, é algo que já está muito mais do que provado. E as pessoas que estão tendo esse conhecimento estão tendo grande evolução na sua saúde, tanto na sua saúde familiar também. Porém, nem todo mundo aceita, mas a verdade está aí para quem quiser ver. Metais, parasitas, o nosso terreno biológico, que a gente fala como nosso corpo é água. Então, a água que está lá no nosso aquário, no nosso corpo, é quem vai determinar a nossa saúde. Se nós temos um corpo cheio de metal, mofo, toxinas, é esse tipo de terreno que vai gerar saúde. Se nós estamos com o nosso terreno biológico destoxificado, sem parasitas, sem metais, o que vai brotar ali vai ser saúde. E pode vir a doença que for. Se o nosso corpo estiver preparado, com um bom terreno, ele vai saber lidar com essa doença. É o que a gente fala de homeostase do nosso organismo, um equilíbrio, né? Porém, isso é um processo, a partir do momento que a gente toma conhecimento, é um processo que ele é contínuo, porque continuamente nós estamos sendo intoxicados com fumaça, com transgênicos, com agrotóxicos, até coisas assim que a gente nem sabe. Nós estamos sendo intoxicados o tempo todo. A questão das frequências que são liberadas no nosso planeta, frequência de música, frequência, tudo que vocês possam imaginar, que até do mundo invisível, que a gente não vê. Então a gente tem que estar constantemente vigiando o nosso ambiente. Eu uso aqui, ó, a pulseirinha de cobre, é um dos mecanismos de defesa que eu tenho, além do cartão frequencial. Faço detoxificação, faço desparasitação. Isso é constante na minha vida, tá? Uma boa água. E aí, falando dos parasitas, isso provado pela doutora Alda Clark, uma médica canadense que teve que ir para o México por conta de ameaças. Doutora Alda Clark, ela provou que cada doença tem um parasita relacionado. E essa doutora, ela utilizava frequências
para matar esses parasitas. É um dos mecanismos que eu utilizo aqui no meu consultório para apoio dos meus pacientes para estar otimizando esse terreno biológico. Então, o primeiro deles tem inúmeros parasitas, tá? Eu trouxe alguns para vocês ficarem sabendo. Euritrema pancreático, ele vai comendo praticamente o seu pâncreas, o seu fígado, fazendo com que você tenha pico de insulina, te pedindo doce. Esquistossomo, relacionado a doenças, principalmente de fígado e bexiga. Parasitas, eles migram, tá, gente? Não necessariamente eles estão somente no intestino. Não. E são ciclos que eles fazem. Por isso que a desparasitação tem que ser feita várias vezes. Oxiúrios lesionam toda a parede intestinal, vai criando furinhos praticamente no intestino. E esses furinhos vai vazando toxinas do intestino para o sangue, para o pulmão, para todo o organismo. A tênia saginata, a gente não precisa nem falar desse parasita, o tremendo estrago que eles fazem, pode chegar até 6 metros de comprimento. E os ovos dessa tênia também eles migram muito fácil. Então, aí a importância da desparasitação. E o toxoplasma relacionado com doenças psíquicas. Quando eu falo para vocês que esses parasitas eles são praticamente sugadores, são opositores da nossa saúde, eles degrinem o nosso campo espiritual, é para a gente tomar cuidado. E também, propositalmente, a desparasitação foi algo que caiu em grande desuso na saúde pública, saúde em geral. Hoje, se você falar, pedir muitas vezes um remédio de verme, né, comumente falando, para um profissional, imagina, besteira, você mora, tem saneamento, eles vão até rir da, como já aconteceu, rir da nossa cara, né? Mas a verdade está aí para quem quiser. Se façam um teste, desparasitem e vejam quanto a saúde de vocês vai melhorar. Emocional, saúde física, saúde emocional, física e espiritual. Um dos parasitas mais perigosos que a gente tem na nossa saúde são os fungos. Os fungos são bichos muito inteligentes. Eles agem assim muito sabiamente, eles baixam a frequência do nosso corpo de uma forma estarrecedora. Então, quanto maior o número de fungos, menor vai ser a sua voltagem. Então, a gente já nota aí pacientes com fungos com problemas emocionais, problemas psíquicos e até a questão de alteração mesmo de consciente coletivo. Fungo, guerra contra os fungos, fungos em casa, a parede mofada, isso atrai que a gente costuma falar os miasmas, tá? Assim como os fungos, pensamentos ruins também acidificam o nosso corpo, alteram o pH. Lembra lá no começo que eu tinha falado para vocês que o nosso corpo ele é medido em frequências? Nosso corpo ele é composto basicamente de água e eletricidade. Quando a gente ouve uma música ruim, quando a gente reclama, a gente altera as membranas do nosso corpo. E conforme essas membranas vão se alterando de uma forma maléfica, vai gerando fungos que baixam a frequência do nosso corpo, vão nos trazer medo, alterações sensoriais, alterações de pensamento. Então, vamos parar de reclamar. Miasmas. O que são miasmas? É conhecido como cheiro, que alteram os nossos sentidos, né? Vocês podem ver aqui, como já mostrei essa foto também. A palavra que está escrito hate tem lá o pedaço de mofo. Façam esse teste em casa para vocês verem com os próprios olhos como é diferente. O poder da água, o poder da palavra no nosso corpo. Tanto pode alcalinizar, quanto mais alcalino está o nosso corpo, com o pH melhor, mais saudável está o corpo, tá? Quanto mais ácido,
menor a vibração, menor a frequência, mais problemas de doenças você vai ter. Então, é um mecanismo que a gente sempre tem que procurar alcalinizar. E eu vou passar algumas dicas para vocês. Não, uma das frutas mais alcalinizantes que nós temos é o limão. Por mais que ele seja ácido, quando ele entra em contato com a nossa mucosa, ele se torna alcalino, ou seja, vai melhorar a qualidade do nosso organismo. Quando o limão entra em contato com o suco gástrico, vai potencializar o processo de digestão, o que já é o contrário. O refrigerante, ele é extremamente ácido para o nosso corpo, vai nos prejudicar demais, vai alterar o nosso pH, deixar mais ácido, propenso a doença, degeneração óssea, vai otimizar o terreno para a presença de parasitas, fungos, tá bom? Então, uma das coisas que a gente tem que se atentar: equilíbrio entre ácido e básico. E vamos lá, de uma forma bem prática, objetiva. Como voltar a ter energia? Como a gente potencializa a energia, a voltagem do nosso corpo e também potencializar a nossa evolução espiritual para termos mais clareza. Primeiro de tudo, gente, não tem como ter essa evolução, ter energia, se você está cheio de verme, cheio de parasita. Então, desparasitar. Jejum é uma das coisas mais poderosas que a gente tem. Todas as religiões adotam o jejum como forma de purificação espiritual. É algo que a gente pode falar mais para frente, mais detalhadamente. Água. A água ela tem um poder fisiológico tremendo. Não tem como a árvore crescer se a terra está seca. Então, água, sal, a gente precisa de sal. Qual a função do sal no nosso organismo? O sal, nós somos o sal da terra, então a gente precisa de sal. Porém, é um sal de qualidade. O sal ele é um condutor elétrico do nosso corpo. Quando a gente faz uso do sal corretamente, a nossa moeda energética, que as mitocôndrias, produção de ATP, aumenta. A gente consegue ter mais vigor, mais energia. E o sol? Não tem como a gente ficar sem tomar sol, sem ter contato com a natureza. O sol, nós somos luz, né? Então não tem como. São coisas assim gratuitas que praticamente, se a gente seguir esses passos, a gente vai ter muita saúde. E mais uma vez, propositalmente, olha como o astuto funciona. Desparasitação é algo que foi caindo em desuso de uma forma muito milimetricamente muito organizada. O jejum, o que a indústria da comida nos diz? Que a gente tem que comer de 3 em 3 horas. Pois coma de 3 em 3 horas, você vai desenvolver resistência insulínica, você vai desenvolver a diabetes, você vai desenvolver obesidade. A gordura, falando em obesidade, a gordura ela é uma grande... Ela retém toxinas. Será que é mera coincidência as pessoas estarem tão obesas? A água. A água que nos fornecem, né? É uma água cheia de cloro, uma água cheia de toxinas. Será mesmo que isso é para nos fazer bem? Claro que não. O sal. O sal que colocam nas comidas é um sal totalmente desestruturado que vai baixar a nossa comida. É o sal refinado. Esse sal abominem da vida de vocês. Se vocês querem ter energia, vocês precisam repor sal integral. Eu aqui bebo praticamente o dia inteiro. Água com uma pitadinha de sal. Gente, isso transforma a minha tarde, transforma o meu dia, me dá muito mais energia. E o sol? Por que será que mandam tanto a gente usar protetor solar? Gente, não sejam ingênuos.
O sol é um grande aliado da nossa vida. Não tem como ter saúde sem sol. Na pandemia, o que pediram para as pessoas fazerem? Se isolar. Como que você vai melhorar a sua imunidade se você não pega sol? São coisas assim que parece que a gente está remando contra a maré, mas eu acredito muito no trabalho de formiguinha, que pessoas comprometidas estão ajudando outras pessoas também a despertarem. Não acreditem em tudo que falam que é bom para vocês. Pesquisem, vão atrás. Muitas vezes a indústria ela já vem com os dados prontos e a mídia joga isso de uma maneira que é para achar que aquilo é mil maravilhas. Mas pesquisem, que eu tenho certeza que vocês vão ter despertar, um novo entendimento de tudo que eu estou falando aqui. Assim como a indústria da música, para baixar a nossa frequência, é proposital, a indústria alimentícia, com a questão de alimentos transgênicos, com a questão de glúten, com a questão de açúcar, faz isso propositalmente para aumentar nossas doenças. A indústria dos filtros solar, de produtos de pele, tudo isso é para cair numa roda de consumo, numa roda de doença muito proposital. E que as pessoas ainda não têm esse despertar para saberem o que presta e o que não presta. Sabiamente é feita essa desparasitação. O que acontece? As pessoas estão tão intoxicadas que não convém de início já realizar a desparasitação. É necessário fazer um preparo do organismo. Vocês pensem numa casa que precisa ser feita uma faxina, porém essa casa ela está com os ralos todos entupidos. Quando eu falo ralo, é o seu fígado que está cheio de gordura, é o seu rim que está cheio lá de calcificações, de parasitas, o seu intestino totalmente impermeável. Vocês acham que só jogar água e jogar produto, essa faxina vai ser de uma valia, vai ser de qualidade? Claro que não. Isso, se você colocar um desparasitante nesse momento, você pode acabar se intoxicando ainda mais. Então, primeiro, limpa, desinflama, depois desparasita. O que nós demoramos anos para nos intoxicar não é como a pílula mágica, não é de um dia para a noite que vocês vão voltar a ter a voltagem de vocês, a ter uma vida saudável. Tem todo um processo que é contínuo. Então, vamos lá, limpamos um pouco esse fígado, esse rim, drenamos, aí a gente vem para a desparasitação. Como que é feita? Através de ervas, que são as tinturas, ervas maravilhosas, como nogueira negra, cravinho, a semente de abóbora, o alho. O alho, na verdade, né, a gente usa alho a vida inteira. Os químicos, né, o ivermectina, o anita, o albendazol, vai usar conforme a bula, porém esses químicos, eles não abrangem todos os parasitas, tá? Eles são bem seletivos e eles focam mais na questão intestinal. Chás, a gente pode estar fazendo chás contínuos para estar desparasitando. Um chá muito bom é o chá de alecrim, um chá de cravo, principalmente para fungos, o chá de cravo. Homeopatia. Aqui no consultório eu utilizo a todo tempo, a todo momento, os aparelhos frequenciais tem o Rife, tem do pessoal da Nova Ciência, otimiza muito os tratamentos. Outra coisa importante, devemos respeitar a fase da lua da qual nós vamos desparasitar. Primeiro dia da lua nova, tá? Todos da casa devem estar fazendo essa desparasitação para que o campo fique mais organizado e para que todo mundo elimine junto esses bichos, tá? E outra coisa, a questão da desparasitação, como eu digo, é algo que a partir do momento que a gente sabe, é algo contínuo. Tem que ser feito sim várias vezes ao ano, porque a gente come, a gente se intoxica, a gente
tem diversas formas, e sem dizer que os parasitas, muitas vezes, eles são muito resistentes e eles vão se reproduzindo, tá certo? E o processo de detoxificação também após essa desparasitação. Quando o parasita morre, eles liberam uma série de toxinas do nosso corpo. Então, é algo que a gente sempre tem que estar ali. Vamos lembrando que isso serve tanto para a nossa elevação espiritual, para termos mais clareza do que nós somos, do que nós viemos fazer aqui nessa terra, quanto para a nossa parte física, tá? Aqui a gente vai falar do jejum, que vai potencializar em muito o nosso entendimento espiritual e também o nosso físico. O jejum ele é adotado em todas as religiões de uma forma muito sábia. A indústria vem aí dizendo que a gente tem que comer de 3 em 3 horas, isso é um grande engodo, uma grande mentira. Nosso corpo ele precisa de um descanso, tá? Porém, deve ser feito com o auxílio de um profissional, com cuidado, né? Para que não cause maiores desconfortos, precisa de muita hidratação. E lá em Mateus 17, quando a gente está falando da nossa elevação espiritual, mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, tem que jejuar, não como barganha com Deus, mas para a gente ir subindo degrau a degrau. E outro detalhe, quando a gente jejua, vai aos poucos. Tem gente que já faz logo o jejum de 3 dias, né? O jejum de 3 dias, ele tem um processo que a gente chama... Tá passando a ambulância aqui atrás. O jejum de 3 dias, ele faz um processo de autofagia. Gente, eu sei que é muito forte falar assim, mata o câncer, mas de fato, ele renova as nossas células, ele renova a nossa parede intestinal. Mas, como eu disse, façam com auxílio profissional, com acompanhamento, tudo certinho. Aqui, como eu já disse para vocês, todas as benesses que tem o jejum, principalmente para a purificação do corpo mental, do corpo físico e do corpo espiritual. E aqui fazendo um link muito interessante com o jejum de Daniel. Daniel ele jejuou por 21 dias e ele abdicou de todas as, que a gente fala assim, as guloseimas que tinha para ele lá na época dele. Ele tirou vinho, ele praticamente se alimentou do que vinha da natureza. E quando a gente chega nos dias de hoje, é cada vez mais desafiador realizar o jejum de Daniel, porque nós estamos com muitos alimentos transgênicos modificados em laboratório. E a gente sabe que essa modificação não serve como benfeitoria para o nosso corpo. Então, esses transgênicos vão desde frutas. Vocês sabiam que as uvas hoje praticamente são todas transgênicas, todas feitas com sementes de laboratório. Feijão. É um desafio você achar um feijão que não seja transgênico. Lembrando que o transgênico ele também vai modificar o nosso campo espiritual e o nosso campo físico. Como que a gente come um alimento alterado em laboratório que a gente não sabe como que vai ficar o nosso DNA. E aí a gente para pensar, né? Que o ferro e o barro, eles não se misturam. Nós viemos do barro. Nós viemos lá do Adão. E o ferro que estão criando hoje, todos esses transgênicos, inteligência artificial, a gente não pode se misturar. Então, o jejum de Daniel, eu vou ser bem sincera, eu ainda não consegui fazer esse jejum, mas é algo que eu já estou prometendo há muito tempo. Quem tiver a fim de realizar comigo, entrar nesse propósito juntos, tanto para minha evolução física e espiritual,
porque é um desafio ainda maior nos dias de hoje fazer esse jejum. Lembre-se que ferro e barro não se misturam. Então a gente tem que dar conta, além dos alimentos que sejam da terra, originais, e eliminar aí os transgênicos do nosso corpo. E falando aí, terminando um pouco aí sobre o jejum de Daniel, o que ele conseguiu com esse jejum? O anjo só trouxe a mensagem a ele só conseguiu essa elevação depois desse jejum. Ele conseguiu mais clareza mental depois desse jejum. Então, nosso corpo, nosso sangue vai melhorar com esse jejum, porém é um desafio. Uma outra curiosidade é referente à questão da carne de porco, quando a gente fala de parasitas. Sim, a carne de porco ela tem maior concentração, sim, de parasitas, principalmente se for mal passada, se for num lugar onde você não conhece a procedência dessa carne. E é algo que judeu, principalmente, abomina carne de porco. Eles não passam nem perto da alimentação deles. Eles seguem à risca a alimentação. E tá lá em Marcos. Por que que, vamos parar aqui para pensar, por que que Jesus expulsou os demônios daquele homem que vivia lá naquela região? Por que que ele expulsou para os porcos? É algo aí que também já nos faz pensar sobre a questão espiritual do porco e a relação com parasitas, tá? Então, mais uma vez, vamos vigiar um pouco com relação à carne de porco, que é uma carne, sim, que tem uma contagem. Ah, mas a carne tem o selo da agricultura, é uma carne totalmente criada, mas não é do instinto do animal, já ser um animal parasitado. E tem parasitas específicos na carne de porco que nos fazem muito mal. É considerado, sim, um animal imundo, principalmente para judeus. E quais eram os sintomas que aquele homem, além de estar endemoniado, né? Os sintomas que ele tinha naquele ambiente. Ele era um cara que ninguém controlava a força dele, ninguém controlava o emocional dele e ele era uma pessoa que não socializava. E parem para pensar como muitas pessoas, principalmente adolescentes, estão vivendo hoje, né? A gente fala aí de pessoas que não socializam, pessoas que têm alteração de comportamento, tanto de agressividade, extremo medo. Lembre-se que medo é uma das coisas que Deus assim, mais nos falam que a gente deve combater. E esses parasitas, esses demônios, eles foram mandados para o porco. Então tem toda aí uma simbologia que a gente deve estudar cada vez mais. Vamos lá, mais curioso. Gente, eu estudo tanto isso aqui e passa a ser um hobby da minha vida ficar estudando. Por que que Faraó... Desculpa. Por que que Faraó, ele tinha pavor de Cândida? Claro que naquela época não se chamava Cândida, não tinha exames, nada, mas ele já sabia da questão infecciosa de micro-organismos. E um desses parasitas era a Cândida. Ele tinha pavor. E Cândida é um fungo que baixa a nossa frequência, baixa a nossa inteligência espiritual, emocional também. Faraó, antes de se deitar, ele tinha todas as mulheres que ele queria, mas antes de se deitar com as mulheres, essas mulheres elas tinham que passar por um protocolo de purificação do seu corpo. E o que elas utilizavam? Alho. Alho por todos os buracos que vocês possam imaginar, para que não tivesse nenhuma contaminação para o faraó. O faraó ele já sabia dessa questão de infecções de micro-organismo que ia denigrir totalmente o campo espiritual dele. Quando a gente fala do alho,
A gente vê também que nos desenhos animados, né? Família Addams, eles tinham pavor, vampiro tem pavor de alho. O alho é uma das coisas mais purificantes, mais antiparasitária que existe no mundo. O uso do alho é maravilhoso, tanto para vampiros físicos quanto para vampiros espirituais, tá? Então, o alho ideal, não vão fritar o alho é sempre cru, tá, gente? Água de alho de manhã, vocês podem estar acrescentando. Ah, alho, usem alho em tudo. Uma outra planta, essa é uma planta, na verdade, ela é lá do Cerrado brasileiro, uma planta brasileira muito bom, que os índios utilizam muito, que ela é tanto um purificador espiritual, quanto um purificador físico de parasitas. Se chama batata de purga. Eu comprei em forma de pó e a gente pode ir tomando isso por vários dias. Você pode dar para o seu cachorro, você pode dar para o seu gato, só que solta bastante o intestino, tá? A batata de purga faz, como a gente fala aí, uma limpeza no nosso campo. Gente, eu quero agradecer. Obrigada por essa aula. Já estamos aqui quase 1 hora de aula. Eu espero que tenha ficado muito claro para vocês a questão espiritual e a questão física da desparasitação, a importância da gente manter o nosso corpo limpo para a nossa evolução, para que possamos ter energia, que é a moeda mais valiosa que existe no planeta, é a nossa energia. E que Deus os abençoe, vigiai e orai em tudo, em música, em alimentação, em frequência, no que nós vamos falar. E eu espero que eu tenha contribuído para a melhoria da vida de vocês. Somos sal e luz na terra. Muito obrigada, até o próximo curso.